galerinha nerd, sejam bem-vindos ao canal Nerds 2.0. Eu sou o Davi Lucas. E eu sou o David. E hoje nós vamos contar para vocês as nossas teorias sobre a última temporada de Stranger Things. A temporada final, temporada 5, que estreia nessa quarta-feira, dia 26 de novembro. E essa temporada, pessoal, ela vai ser extraordinária, pelo que nós temos visto aí nos trailers, nos primeiros 5 minutos que a Netflix já liberou aí, e ela vai ser programada em 3 partes. Os primeiros 4 episódios saem agora no dia 26, a outra metade, se não me engano, mais 4 episódios saem no dia 25 de dezembro, isso mesmo, no Natal, vai ser o presente de Natal da Netflix para os fãs de Stranger Things. E o último e derradeiro episódio, que vai ter cerca de 2 horas, vai ser como se fosse um filme mesmo, para fechar o ciclo, vai ser na véspera de Ano Novo, no dia 31 de janeiro. E nós estamos aqui super ansiosos para assistir essa que, para mim, para nós aí, para muitos fãs, é uma das melhores séries de todos os tempos. Então vamos começar aqui com as nossas teorias, mas antes eu gostaria de que você deixasse o like, se inscrevesse no canal, e a gente gostaria de pedir para vocês também, né, Davi, que deixasse um comentário. A gente fez aqui um acordo. Se você já é fã de Stranger Things, você gosta, curte, tem acompanhado, você vai escrever aqui no comentário o número 1. E se você nunca assistiu Stranger Things, tá aqui pela primeira vez, caiu aqui de paraquedas no nosso canal, mas você gostou do nosso vídeo, tá gostando, você nunca assistiu, você escreve o número 2. Então, 1 para quem já assistiu, já é fã, e 2 para quem ainda não assistiu, mas já ouviu falar de Stranger Things. E por que isso? Porque quando você comenta ali, seja 1, seja 2, a plataforma aqui do YouTube entende que você está gostando do nosso conteúdo e indica para outras pessoas, para outros fãs. É assim que o algoritmo funciona. Então, bora pro vídeo, galera. Então, a nossa primeira teoria, quem vai começar explicando aqui vai ser o Davi Lucas. A nossa primeira teoria é de que sempre foi Vecna. Desde o início foi Vecna que perseguiu o Will, foi Vecna que levou o Will para o mundo invertido, porque aquela silhueta que aparece não parece ser o Demogorgon. Aparenta ser mais magra, não tão forte. Acredito eu que seja o Vecna. E essa teoria, pessoal, ela ganha força de que sempre foi o Vecna desde o início, apesar de o Vecna não aparecer lá nos primeiros episódios, e a gente sempre achar que foi o Demogorgon que levou o Will para o mundo invertido, ela acaba se confirmando nos 5 primeiros minutos que a Netflix liberou lá. Se você não assistiu, corre lá e assiste, da última temporada, que começa lá, mostra um flashback do Will lá dentro do castelo Byers, né? Que era o castelo que ele construiu na floresta, que ele se escondia lá quando os pais dele brigavam, e ele e o irmão dele, o Jonathan, construíram. E lá no mundo invertido, era lá que ele estava escondido do Demogorgon. Ele estava lá com uma espingarda, cantando aquela música tradicional que o Jonathan cantava para acalmar ele, Should I Stay or Should I Go? E a gente imagina, né, que essa música foi uma das coisas que dificultou o Vecna a localizar o Will, porque, como você viu na 4ª temporada, quando alguém escutava a sua música, que nem lá no caso da Max, que escutava lá a música da Kate Bush, isso fazia com que ela se conectasse com o mundo real e o Vecna não conseguisse entrar na mente. Então por isso que o Will conseguiu ficar lá uma semana lá no mundo invertido sozinho. E aí quando o Demogorgon achou ele meteu logo um tiro de espingarda no Demogorgon, fugiu, tem aquela cena lá espetacular, ele pulando de uma árvore para uma outra, fica pendurado pela mochila e cai. E o que acontece, o Demogorgon não mata o Will. Pelo contrário, ele arrasta o Will pelas pernas e leva lá pro covil de quem, Davi? Vecna. Exatamente, o covil do Vecna. E aí prova essa teoria de que sempre foi o Vecna desde o início. E agora, o porquê que o Vecna escolheu o Will? Por que o Vecna não matou o Will quando ele matou lá a Barbie, que era amiga da Nancy? É isso que nós vamos descobrir aí na próxima temporada, e as teorias elas estão surgindo aí, estão pipocando diversas teorias. Uma delas é de que o Henry, que é o Vecna, né, antes de se tornar o Vecna, ele era um menino meio retraído, ele era super inteligente, mas ele era deslocado, assim que nem o Will. Então muita gente está dizendo que o Vecna se identificava com o Will, então ele quis usar o Will ali como um espião, né? Ali nos 5 primeiros minutos, se você ainda não assistiu, você vai ver, o Vecna coloca lá dentro do Will... Acredito eu que seja o Devorador de Mentes.
Ele coloca lá aquelas partículas, né? Ele conecta aquelas, como é que chama? O cipós porque aquele mundo invertido ele é todo conectado, né? E ele coloca. E aí se você lembra, acho que foi na segunda temporada que o Will começou a vomitar lá um bicho, ele vomitou um bicho que se transformou depois naquele Demodog, que era o Garf lá que o Dustin criou lá escondido. Então, só que tinha mais coisas ali dentro do Will, e o Will, acho que foi na terceira temporada, lá naquela do shopping, ele foi como se fosse um espião, ele era um espião do Devorador de Mentes. Depois o Devorador de Mentes foi tirado de dentro do corpo do Will, mas a gente acredita que ainda ficou lá coisas, até porque um dos trailers mostra lá o Vecna dizendo lá que eles iam fazer coisas incríveis, né? Lá no início, ele disse pro Will, vamos fazer coisas incríveis juntos, William. Então mostra que o Vecna conhecia bem o Will. Então, Davi, fala mais um pouquinho do que tu acha dessa última temporada, o que vai acontecer aí, o que tu tá esperando. Conta aí pros fãs. Ela vai ser uma das melhores, acredito eu, principalmente pelo fato de que os criadores, os irmãos lá, os Brothers, isso aí, os Duffers, eles acabaram anunciando em alguns sites de que essa temporada teria a morte mais violenta. Mas acaba que eles deixaram quem seria em mistério. Tomara que não seja o Dustin. Quem que tu não quer que morra além do Dustin? Steve. O Steve Harrington não pode morrer, pessoal. Pelo amor de Deus, não pode morrer. Escreve aqui embaixo nos comentários qual o personagem que você mais gosta e que você não gostaria que morresse nessa última temporada. A gente sabe que a Netflix, os irmãos Duffers, eles já disseram, né? Quem aí acompanhou, quem é fã também de Game of Thrones, sabe que Game of Thrones tem essa mania de matar os personagens principais, mas eles disseram que eles não são Game of Thrones, então eles não seguem essa linha. E tanto é que nas outras temporadas eles sempre criavam um personagem novo, e esse personagem que os fãs começaram a gostar, como foi na última temporada o Ed, eles criaram o Ed, todo mundo se apaixonou pelo Ed e o Ed morreu. Exato. Então, mas tudo indica que nessa temporada não vai ser assim, que vai ser um personagem que o pessoal gosta e que vai morrer. Então, a nossa torcida é que não seja, eu torço para que não seja o Dustin e nem o Steve, que para mim são os meus personagens favoritos. O que mais, Davi, que tu acha que vai acontecer nessa temporada aí? Mas acredito eu que o Dustin e o Steve não vão morrer, principalmente pela parte lá do filme, em que o Dustin está se escolhendo no Steve, aparenta estar tudo bem entre eles, mas não com outra certa pessoa. Então acredito eu que não. A gente não vai fazer aqui previsão de quem que vai morrer, né, pessoal? Até para não estragar a surpresa, até porque a gente não sabe também, né? A Netflix e os irmãos Duffers deixaram aí tudo bem amarrado, e eles prometem, né, que não vai ser uma temporada aí, não vai deixar pontas soltas. Tem muitos personagens que tem que terminar o arco deles lá. Aquela irmã da 11, que era a número 8, ela apareceu lá na segunda temporada e depois meio que ela sumiu, e agora já parece que nos trailers parece que ela vai voltar nessa última temporada para fechar o arco dela. Então a nossa teoria principal é que sempre foi o Vecna, que o Vecna ele era lá o general lá que comandava o mundo invertido, né? Quando ele foi lançado lá na dimensão X, uma coisa que a gente não sabia, que eu particularmente não sabia, muita gente não sabia, que a dimensão X não é o mesmo mundo invertido. Lá quando a 11 ela lança os poderes lá, quando ela é pequenininha, ela lança os poderes no Harry, e ele vai lá para aquele mundo lá, ele cai num mundo lá onde só passa lá o Demogorgon, e ele encontra lá aquela coisa preta que é o Devorador de Mentes, e depois que surge o mundo invertido. E se você repara lá no mundo invertido, tudo indica que foi criado ali foi esperado pelo Vecna ou pelo Devorador de Mentes. É uma coisa que a gente ainda não sabe se o Vecna ele é um soldado do Devorador de Mentes, ou o Devorador de Mentes é manipulado pelo Vecna. A gente não sabe ainda qual é a ordem. A gente sabe que o Demogorgon é um soldado do Vecna, isso deu para entender. Que lá o Demogorgon ele faz uma reverência, depois que ele entrega o Will lá, nesses 5 primeiros minutos que a Netflix liberou, ele entrega o Will e ele faz uma reverência lá, como se, tipo, cumprimentando o seu senhor, cumprimentando o Vecna.
Então a gente sabe que o Demogorgon, os Demodogs, eles são... servos do Vecna. Mas acredito eu que talvez o Mundo Invertido tenha sido moldado a partir do momento que o Will foi pra lá. Porque é inspirado na cidade de Hawkins, daí lá tem o parque. E a cronologia lá são anos retrasados. E esse ano lá que está é justamente o ano em que o Will foi pra lá. Isso, exatamente. Lá quando eles desceram lá no Mundo Invertido e a Nancy foi procurar arma na casa dela, né? A espingarda. A espingarda. Ela não achou as armas e ela viu que ela não achou a arma porque o Mundo Invertido tinha parado 3 anos atrás. Tipo, ela não tinha aquela arma ainda. As coisas que as anotações ali, os brinquedos que ela tinha, era de 3 anos atrás. Então o Mundo Invertido ele ficou parado no tempo no dia que o Will foi levado para lá. Então a gente imagina que o Mundo Invertido foi espelhado no mundo real, né, pelo Vecna, mas a gente não tem ainda muita certeza de como que isso vai se encerrar. A gente sabe que na 4ª temporada aconteceu aqueles terremotos lá, né, então o Mundo Invertido meio que se conectou com o mundo real ali, com Hawkins, e uma coisa interessante que vai acontecer nessa 5ª temporada aí é que muitos monstros lá do Mundo Invertido vão vir para o mundo real, porque os portais vão estar abertos por todos os lados. Inclusive nós temos a cena lá de 3 Demogorgons perseguindo um trailer com o Russ, o que levou a mulher... O cientista lá, eu não lembro o nome dele também. Russ. Aquele que foi pra Rússia lá com a mãe do Will. A gente não lembra o nome dele agora, mas você sabe quem é. Inclusive a amiga do Steve. Isso. E eles estão trazendo algumas crianças. Aparentemente, alguns personagens novos. Vai ter alguns personagens novos aí que vão surgir, né? Uma delas é a irmãzinha do Mike, que já não é mais tão pequenininha, ela já é uma criança maior. E ela vai ter aí um papel importante. Tem uma cena que ela e a mãe dela se escondendo na banheira ali, tentando segurar a respiração, e o Demogorgon chegando ali para pegar elas. Vão surgir outros personagens ali. Tem um personagem que parece que vai ser importante ali, um menino que é colega da Erika, se não me engano, e ele meio que tenta ali, ele meio que faz bullying, alguma coisa do tipo assim, e parece ali que ele vai se envolver em algumas situações complicadas e eles vão ter que acabar salvando ele. Então vão surgir outros personagens, o exército vai estar ali em Hawkins. A gente já percebeu que o exército tomou conta de Hawkins, e o exército quer capturar a 11, né? Eles acham que a 11 é o problema. Outra coisa que a gente percebeu é que foi criado um laboratório lá dentro do Mundo Invertido. Vai surgir uma nova personagem que vai ser uma cientista lá, que ela é a responsável por esse laboratório lá no Mundo Invertido, né, Davi? Inclusive a On e o pai dela estarão lá batalhando para impedir isso. Lá no Mundo Invertido. Isso, a 11 e o Hopper, né? E outra coisa que também eles vão fazer um treinamento lá, o Hopper vai fazer um treinamento com a 11, né, para que ela apure os seus poderes. Ela vai estar com os poderes maiores. Tem uma cena que ela salta por cima de uma cerca gigantesca, assim. E ela fez todo um treinamento para isso. Ela vai estar bem poderosa aí nessa última temporada, então a gente espera que seja uma temporada aí espetacular. Então acho que é isso, né, Davi? Tem mais algum comentário para fazer? Talvez sobre que eu acho que a irmã do Mike estará envolvida com o Vecna, porque parece que ela irá passar por dificuldades e acabará se mergulhando nos braços de um melhor amigo imaginário. Ah, verdade! E provavelmente isso é o Vecna, né? Melhor amigo imaginário com Stranger Things. Isso é Vecna. Exatamente. Não o Vecna, tem outra coisa, é Vecna. Provavelmente é o Vecna que vai usar a mente dela e vai se disfarçar de um amiguinho dela, né? Então a irmã do Mike vai ter um papel aí muito importante, bem lembrado, Davi. Vai ter um papel importante nessa temporada aí, então fiquem ligados, pessoal. Espero eu que ela não morra. Também esperamos. Mas pra mim, se não morreu o Steve e não morreu o Dusty, já tudo certo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Comentem aqui embaixo agora também se você já colocou o número 1 e o número 2, ou se você não colocou, coloca aí. E coloca também aí nos comentários o que você achou do nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Nós vamos fazer aí vários vídeos agora no decorrer aí. Quando lançar os primeiros episódios, nós vamos fazer aí já um vídeo também falando sobre essa primeira parte.
Claro, sem dar spoilers, né? Mas vamos aproveitar o hype aí de Stranger Things para fazer vários vídeos aqui no canal Nerds 2.0. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou! Falou!